pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Hoje para a live aqui eu convidei o pastor Davidson Bignon, que ele está lançando mais um livro de Esther. Eu gosto dos livros dele, né? Já li vários livros, né? Então eu trouxe ele aqui para ele poder explicar, né, o que se trata o livro, né? Vamos lá então. Pastor, se apresenta aí para o pessoal, dá uma introdução do seu livro aí. Shalom, querido irmão Samuel, né? Um prazer para mim estar novamente aqui no seu canal. Já não é a primeira vez, né? A gente já teve aqui no lançamento, inclusive, desse livro aqui, ó, o Salmo 23, né? O livro do Salmo 23, comentado. Que, aliás, esse livro aqui tem um prefácio do professor Samuel Monteiro, né? Ele está aqui, ó. E esse livro aqui eu produzi também recentemente na versão audiobook. E você pode ter contato a todo o conteúdo desse livro aqui para você ouvir. E se você também tem o livro, né, você pode ir direto na fazer uma imersão no Salmo 23, lendo o livro e ao mesmo tempo acompanhando o audiobook sendo lido por mim, né, com as palavras hebraicas sendo pronunciadas. É bem interessante. Mas antes, deixa eu me apresentar, né, professor? Eu sou o reverendo Davidson Bignon, sou pastor congregacional, eu sou mestre em ciências da religião, sou professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários aqui no Rio de Janeiro e também estou terminando recentemente uma pós-graduação em Bíblia, arqueologia e história, tá? Então, interpretação da Bíblia, arqueologia e história. Então, eu estou terminando essa pós e assim que terminar eu vou ter o meu diploma, né? E a gente vai estar, então, dando continuidade ao nosso trabalho. Como o professor Samuel disse, né, eu tenho vários livros publicados. Depois eu mostro para você como é que você pode fazer. Então, eu tenho aqui, ó, o Salmo 23, né, totalmente comentado à luz do hebraico bíblico, palavra por palavra, versículo por versículo. Eu também tenho aqui, nessa mesma pegada, o Salmo 91. Esse livro aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida, é o meu comentário do Salmo 91, também todo em hebraico, tá? Um livro bastante robusto, bastante procurado também. Além desse, eu tenho esse aqui, que é o meu comentário do livro de Jó. Aqui, além do sofrimento, não é? A disputa pela integridade no livro de Jó. Nesse livro aqui, eu não consegui fazer inteiro, né, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra, à luz do hebraico, porque o livro é muito extenso, né? São 42 capítulos em Jó. Então é bastante, seria uma coleção e não um livro apenas, né? Mas aqui eu peguei os temas principais, peguei inclusive questões envolvendo até a Odisseia, filosofia, o grande problema de Jó, né? Por que os justos sofrem, onde fica a justiça divina nisso, não é? Então, aqui, ó, nessa capa aqui também, é uma capa que tem sido bastante elogiada, né? Eu sei que o professor Samuel entendeu a capa, não entendeu, professor? Sim, sim, sim. Para quem Esta não capa entende, é, tá escrito aí Rassatã, né? e embaixo de Ra-Satã está escrito o quê? O seu nome ali? Não, Ah, eu não escrito tinha reparado. Iov, Ah, embaixo tá escrito Iov, Iov. Iov, O é Iov o que é nome o de Jó, nome de então, Jó. é Ah, Satanás. eu não tinha reparado nisso. Então, é Satanás esmagando e tirando sangue, ferindo Jó, né, tirando o sangue dele, tá vendo? Oh, que legal, Foi uma imagem que legal. Deus me deu, aí eu coloquei na capa, né. Eu construí a imagem no Photoshop Não, e ficou muito coloquei na legal. capa. Então é um livro bem interessante, bem procurado e muito requisitado também. Esse aqui é um livro também recente, Em Tua Presença, Encontra a Intimidade com Deus, no Salmo 139, também palavra por palavra, versículo por versículo, tá? À luz do hebraico, com a participação de um grupo de alunos meus
do curso de hebraico e de exegese, né. É um trabalho final deles de exegese que eu aproveitei nesse livro aqui. Para quem é Esse é o pregador, Salmo 139. 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, né. É um salmo muito amado, muito querido, então esse livro tá bem produzido. Um comentário, né, versículo por versículo, palavra por palavra. Esse aqui é o livro para quem gosta de pregação, para quem é pregador, né. O guia definitivo da pregação expositiva, tá? Uma linguagem fácil, um método muito fácil, mais tranquilo para você usar, inclusive, softwares e sites gratuitos em hebraico, grego, né? Para exegese, para fazer a parte de exegese. Inclusive o site Hebraico Pro, né? Que é o site que deu origem a um canal, né? Em todo o ministério do professor Samuel. E isso aqui, ó, também tem um prompt aqui, ó. Bônus, a inteligência artificial usada na pregação expositiva. Claro que não é para fazer a pregação, lógico, né. O robô não prega, né, o professor, É, sim. não prega, mas você usa a IA para para facilitar o seu trabalho e ela vai te ajudar com o É. esboço do sermão, com algumas informações importantes do sermão, então você monta o esboço, estuda e prega no dia que você for entregar o sermão, né. É bem A IA é interessante esse uma livro. ferramenta poderosa, né. Ela não vai fazer tudo para você, mas é Não, uma não vai. ferramenta para te ajudar, né. É, por enquanto ainda não, né, quem sabe um Aí dia não, você torna eu um acho que robô, não, né, eu acho que aí não, você nunca aí o vai robô chegar nisso não. aí o robô você pede para o robô lá: "Vai a casa para mim, lava a louça", ele vai lá e faz. É. Enfim, né. Esse outro livro aqui, ó, é um livro também sobre pregação, tá, só que aqui eu me dediquei nele às pregações narrativas. Então isso aqui é storytelling, que é uma técnica, né, uma técnica até milenar de contação de histórias, mas que foi agora readaptada para marketing. E eu uso aqui as técnicas de contação de histórias para você fazer pregações narrativas. Você pode narrar o texto bíblico, a história bíblica, você pode narrar uma ilustração sua, pessoal, pelo estilo do João Ribe Palharim, né? As ilustrações do Reino de Deus. Então, você pode também criar histórias, narrar histórias reais suas, ou simplesmente usar as técnicas. É uma técnica em 8 passos, tá bom? Você usa essa técnica para aprender a aplicar e a contar histórias de modo que tenha mais engajamento nas suas pregações, né? É um livro fininho, não é muito caro esse, e é um livro que também usa a inteligência artificial para criar o esboço, né, de suas histórias, usando a técnica. Esse livro aqui é para quem é líder de igreja, para pastor, pastora, né? Líder de igreja que quer fazer o crescimento da igreja, quer trabalhar a revitalização e crescimento de uma igreja local. Então, esse aqui eu chamei de grupo de comunhão, tá? É um livro também fino, mas nele aqui eu ensino a implantar esses grupos de comunhão em 2 modos, né. No modo normal de 1 ano, para você implantar, ou no modo mais rápido. Se você está com mais pressa de implantar na sua igreja, em 6 meses você consegue seguir o passo a passo, e então implantar os grupos de comunhão, que vão trazer revitalização para a sua igreja local, tá. É um livro bem interessante também. Estamos entrando agora nos 2 livros que dizem respeito a nossa live, né. É o lançamento do livro de Esther. É esse livro aqui, ó, Esther, a providência divina contra o antissemitismo. Tá vendo aqui, ó, esse livro aqui é o livro do lançamento. Já já eu vou colocar aqui na tela o modo como você pode adquirir os meus livros, né, de modo geral, especialmente esse livro aqui. É um livro bem robusto, tem 380 e poucas páginas, né, deixa eu ver aqui exatamente, são 300 380 páginas, né. Então, com esse livro aqui, eu dividi esse livro em 3 partes, a gente vai falar um pouco sobre ele hoje, tá.
E além desse livro aqui, que é o meu comentário do livro de Esther, capítulo por capítulo, são 10 capítulos em Esther, versículo por versículo, palavra por palavra, pegando pegando curiosidades, pegando a língua hebraica, pegando a história, entendeu? Usei bastante a parte histórica aqui, usei, também a parte cultural, né, e tem aqui umas partes bem interessantes, como eu disse, são 3 partes que eu vou falar mais à frente desse livro aqui, tá. Esse livro aqui que é o lançamento, junto com esse aqui é um outro livro também envolvendo Esther, é quase que um livro pra que acompanha esse comentário do livro de Esther, é o aparato crítico do livro de Esther. Esse aqui é um livro mais técnico, ele é específico para quem já conhece hebraico, e vai agora ter um instrumento para poder fazer as suas exegeses, tá bom? Mas não Então precisa ter os 2 juntos, né? Se eu quiser, eu posso comprar só o aparato crítico, né? compra apenas um, você compra só aparato crítico. Esse aparato crítico, ele não tem um comentário, ele é só aparato crítico mesmo, né, com informações condensadas. Deixa eu mostrar aqui para você uma página aberta, ó, você consegue ver aqui, são informações condensadas, tá vendo? Cada versículo de cada capítulo do livro de Esther, tá vendo? Ele traz informações condensadas, tratando sobre o manuscrito do Mar Morto, a Septuaginta, tratando, sobre, o Código de Cid de Alepo, se tiver diferença. Se tiver tudo igual, ele diz: "Ó, tá tudo igual, não tem diferença", mas Muito se interessante mesmo. então, isso aqui é um livro crítico, entendeu? É um livro para quem já conhece hebraico, já faz exegese, já tem experiência. É um manualzinho, entendeu? Para você trabalhar Esther e também serve como uma forma de estudar, né, o livro de Esther. E esse livro aqui, que é o lançamento mesmo, né, que eu quero enfatizar, é o comentário propriamente. Ele é feito numa linguagem simples, direta, e eu procurei, ao mesmo tempo que eu fiz uma linguagem simples e direta, não perder no quesito academicismo, tá? Tem notas de rodapé normalmente, tem as informações acadêmicas, mas de modo simples, tá bom? A primeira parte, principalmente, é uma leitura muito fluida e muito simples. Você vai gostar quando você começar a conhecer aqui o comentário do livro de Esther, né? Aqui, ó, para você ver uma página aberta aqui, ó, tá vendo? É um comentário simples. Até na transliteração do hebraico eu procurei fazer uma transliteração mais simples, mais simplificada, para não ficar aqueles monte de caracteres diferentes, né, e assustar ainda mais. Mas É. você vai gostar, mesmo que você não conheça hebraico, você não faça ideia do que é o hebraico, esse livro aqui é interessante, você vai gostar e depois eu explico o porquê. O que me motivou a fazer esse trabalho aqui. Houve motivação, entendeu? Eu estava planejando lançá-lo ano que vem, 2026, mas eu tive que adiantar. Então corri contra o tempo e me esforcei para lançar esse ano o livro de Esther comentado. Eu já vou explicar já já o porquê, tá bom? É isso aí, Inclusive, professor. eu ia te perguntar isso, mano. Sim. Pois é, tem motivação, tem motivo. Não foi à toa, entendeu? Tem um motivo muito muito sério até para eu estar, correndo atrás e lançando esse livro, né. Se o professor Samuel puder colocar na tela, eu já vou explicar como você pode fazer para adquirir os meus livros, né. Tem um site aqui que você pode acessar, Pode é pôr o a tela? pode colocar na tela. Isso, obrigado, professor. Esse é o site da editora Wiclap. É uma editora e também gráfica. No caso, eu uso os serviços da Wiclap como gráfica e não como editora, porque os meus livros são publicados pela minha editora, a editora Contextualizar. Então, qualquer um dos meus livros que você quiser adquirir, você consegue achar aqui, ó, no site da Wiclap. É wiclap.com, tá bom? Você coloca wiclap.com, coloca aqui o meu nome, Davidson Pignon,
Ou então coloca qualquer um dos meus livros, que você lembrar o título do livro, e você vai, conhecer então as minhas obras, né. Pela essa página aqui, que é a página dedicada a mim como autor, né, aqui ó, o link é esse aqui, né, oiclap.bio.davidson.bignon, não é. O nome é difícil, eu sei, mas, você consegue me achar, né, na Uiclap aqui você consegue me achar. Aqui qualquer Vou um deixar o link na descrição também. O link vai estar na isso, descrição, o pessoal entra. obrigado, obrigado, deixa lá. Então, qualquer um dos meus livros que você quiser comprar, você clica aqui no Saiba Mais, tá vendo? Saiba Mais, você pode conhecer, ó, meu livro Vitória nos Desafios da Vida, é um livro que eu falo sobre a vitória e o conceito bíblico de vitória, né, para poder lutar contra tantas bobagens que o pessoal está falando sobre vitória hoje em dia, né, no meio evangélico. É, Esse aqui, ó, Ética do Casamento Judaico, professor, é a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião, que foi publicada em formato de livro, tá vendo? Aqui eu parto da experiência bíblica do casamento de Moisés com a mulher cuxita, que deu aquele quiprocó lá, né, em Números. E então eu parto dessa passagem, faço a exegese e depois trato de todos os aspectos transversais e também, aspectos importantes, nevrálgicos sobre o casamento judaico. Toda a ética envolvendo o casamento judaico. Então, dote, não tinha namoro, né, mas tinha o noivado, e na época eu fiz esse trabalho aqui para a minha colação de grau em mestre em ciências da religião. Então, se você quiser conhecer esse material, né, é um livro acadêmico, então ele está aqui, é disponível para você também no site da Uiclap. Tem O Cheiro das Águas, é o meu livro devocional, é um livro com textos devocionais premiados, publicados na revista Vida Cristã. Tem também esse livro aqui, A Semente e a Palavra, já na sua segunda edição ampliada, que é um livro que eu escrevi já há alguns anos sobre pregações narrativas e a nova homilética. Poucos sabem, mas eu também sou formado em letras, português e literaturas. tô Então, sabendo agora. Não sabia, meu. Sabendo agora eu também. sou formado, por isso que eu trabalho bastante nessa área de serviço, né. Então, esse livro aqui eu usei também ciência linguística, usei técnicas de teatro e de cinema adaptados ao sermão oral. Então, por exemplo, a técnica de cinema de corte de cena, de close-up, de plano geral, né, plano amplo, na sua narração de uma passagem bíblica, você pode usar esse tipo de técnica para poder, ao narrar desse jeito, você simular essas técnicas do cinema no sermão narrado, entendeu? Aqui eu também ensino técnica do teatro, como a catarse, para você usar isso em favor do sermão. E no final, tem um negócio bem interessante, professor Samuel. No final, tem o dicionário do evangeliquez. Ali você vai aprender o que significa Importante. réplica. Perdão. Isso é importante. Você vai saber o que significa réplica, é, enfim, É. né? Você vai saber um monte de coisa. O Só os significado de vários evangélicos se termos. entendem, né? Pois é, porque isso aí é linguística aplicada, né? Do meio evangélico com os termos. E também coloquei ali no final, tem um outro enxerto também, eu coloquei como enxerto, né, porque eu faço a metáfora da árvore da plantação, né, para poder colher a semente. Então eu coloquei outro enxerto no final, que é o nomes engraçados de igrejas evangélicas aqui no Brasil. Então tem igrejas, por exemplo, Igreja do Cuspe de Cristo, tem Credo. tem pois Deus é, do céu. tem a igreja, quer ver, ó, tem a Igreja Batista é Antiglobo, tem a igreja tem pois é, para você ver, professor, tem Ai, meu a Deus. quer ver, ó, tem uma outra muito engraçada também, que é a igreja do Jesus Vem,
eu vou e você fica, entendeu? Tem uma igreja com esse nome aqui no Brasil. Pelo menos tinha, né, não Ai, sei ai, se ainda ai. funciona. Quando eu publiquei o livro tinha. Tinha também uma igreja, a igreja, deixa eu ver, a igreja Florzinha de Jesus não, isso aí é um corinho, né. Mas enfim, né, tem vários nomes de igrejas engraçadas, assim, que você vai ver e vai conhecer aqui, nesse meu livro, né. Enfim, né, o livro é dedicado à nova homilética e a pregações narrativas também. É um trabalho que eu fiz há um bom tempo já, alguns anos, já está na sua segunda edição, tem 400 páginas, tá, e ele é bem interessante também. Para você que gosta de cultura pop, eu também tenho um e-book que eu transformei em livro, né, O Super Igrejado e o Herege. É um comentário que eu fiz de alguns episódios do desenho dos Simpsons, onde eles falam sobre os evangélicos americanos, né, os evangélicos americanos. Então eles fizeram vários episódios, eu garimpei alguns deles e fiz um comentário aqui, à luz da Bíblia, desses tais episódios, né. E foram 2 e-books que eu estive compilando aqui, né. O primeiro e-book eu falei sobre o super igrejado e o segundo e-book eu falei sobre o meu herege favorito. Se você conhece, professor, os personagens dos Simpsons? Conheço. Quem você acha que é o super igrejado do desenho? O Super Igrejado é o. Faz tempo que eu não assisto, mas é Flanders, né? Que eles chamam, né? É o Ned Flanders, é o Ned super Flanders, igrejado. isso. Ele é aquele super igrejado chato, né, que não Sim, pensa em sim. outra É, ele coisa é bem o estereótipo daquele do crente chato mesmo, né? do crentão, né, aquele crentão que não faz É, nada a não ser pensar nisso, né. nem E a o gente meu que é herege crente aguenta o favorito, cara, né? não é? E o meu herege favorito, quem você acha que é? Meu herege favorito? O herege, O do desenho? Homer? O Homer O Simpson. Homer. Então eu fiz aqui um comentário, né, de vários episódios sobre o Homer, que é o herege, o meu herege favorito, e o super igrejado, que é o Ned Flanders, né. Fiz vários, comentários aqui, né. Aliás, o título do livro, do primeiro livro, sobre o super igrejado, o título está aqui, ó, "Calha a boca, Flanders, pare de ser o super igrejado chato", né. Então, para quem gosta, né, de cultura pop e achar interessante, esse aqui é um livro legal. As revelações originais do Salmo 23, né, professor que você colaborou aqui, fazendo revisão, escrevendo prefácios, foi uma bênção, né. Até hoje esse livro aqui é muito requisitado. Legal. Aqui, ó, uma comédia, para você que gosta de comédia também, ó, As Lendárias Ah, Trapalhadas esse do eu não li Apóstolo ainda. Valdecrey. É uma Esse comédia. eu ainda não li. É uma comédia que eu fiz, né, eu inclusive dediquei, né, sarcasticamente, eu dediquei este livro aqui aos meus alunos do seminário, porque eu fiz aqui uma loucura só, né. Eu fiz uma loucura aqui completa e no final do livro, trabalho sério, eu fiz um comentário ali sobre como eu penso sobre o apostolado moderno, né. Se tem base bíblica, se não tem, então eu coloquei no finalzinho, né. Mas até lá você vai rir muito com essas histórias aqui do apóstolo Valdecrey, tá bom? É bem interessante esse apóstolo aqui. Muito bem. Esse livro aqui, ó, Guardadas pelo Amor, é um livro para mulheres, tá? Dedicado só para mulheres. Portanto, aqui é o clube da Luluzinha mesmo, né? Eu escrevi para as mulheres, uma linguagem bem característica para elas, né? Eu falo aqui da proteção divina no aspecto feminino para alcançá-las, tá? É bem interessante. Você pode comprar para dar para sua esposa de presente, quem sabe, né? Pode ser uma benção aí. Proteção divina no curso da vida é o Salmo 91, né? Comentado palavra por palavra, versículo por versículo, além do sofrimento, o livro de Jó, em busca da intimidade perdida, esse aqui é meu livro específico para desviados da fé, tá? Ele é
a adaptação para o livro de um DVD que eu lancei há muitos anos, e ele está gratuito, é disponível, gratuito, a pregação, ela está gratuita no meu canal do YouTube. Esse mesmo Hum. título, Em Busca da Intimidade Perdida. É tão antiga essa pregação que eu era magro e tinha cabelo. Deve ser daquele Eita. jeito que eu vou ficar depois que Jesus voltar e eu for transformado, né, for ressuscitado, chegar para a vida nova, Ai. né, vida adulta lá, vida benta, eterna. Então, foi O foi por pessoal essa fala que época. pastor não sofre, né? Sofre pra caramba, né. Foi nessa época que a minha esposa me conheceu, se apaixonou por mim, né. Você viu a propaganda enganosa? Agora fica desse jeito, né, pra você ver a situação aí. O outro livro aqui, Eu Só Quero Melhorar Logo, é um livro que eu comecei as pesquisas para mais tarde terminar de escrevê-lo, né, quando eu estava no hospital acompanhando a minha mãe. Ela Hum. passou por uma fase muito difícil, os rins dela pararam, depois de uma cirurgia simples, mas ela teve que fazer hemodiálise e foi uma período muito estressante, no ano passado que aconteceu isso. Então eu comecei ali a fazer as primeiras pesquisas, enquanto eu ficava lá com ela, e várias semanas lá, vários meses, até mais de um mês. E nesse tempo, então, eu fui me programando e consegui produzir o livro para lançar no iniciozinho desse ano, né. Em tua presença, eu já falei para vocês dele, né, mostrei aqui. Grupo de comunhão também, já falei dele. E a Definitivo da Pregação Expositiva, o Storytelling, todos esses livros eu já mostrei aqui e já falei, né. Qualquer um desses livros, você clica aqui no Saiba Mais, para você então adquirir os livros, e o livro vai chegar direitinho na sua casa, onde quer que você more, desde que o seu endereço seja um endereço válido, né, para entrega pelos correios, tá bom? Muito bem, professor, esse aqui é o site da Wiclap, que qualquer um pode entrar e encomendar os meus livros para então ser, abençoado com essa literatura aí, tá bom? Muito bem, professor, estou agora à sua disposição Então, para responder é, perguntas sobre, ó, o livro de Esther. assim, então, a primeira coisa que eu ia te perguntar é justamente aquilo que você falou aí, né? O que te levou a escrever esse livro sobre Esther? Então, um dos tópicos que eu também trabalho aqui, na segunda parte do livro desse livro aqui, é falar sobre as guerras de Israel, não é, as guerras atuais, modernas de Israel. Inclusive o conflito atual contra o Hamas, contra a Síria, né, até onde eu consegui fechar a produção do livro, eu atualizei até aí, né. E essa questão das guerras e aquela narrativa de que é contra Israel, né, os antissemitas, né, que são contra Israel, essa narrativa de que Israel é um país genocida, imperialista e blá-blá-blá, e blá-blá-blá, né. E diz que eles estão cometendo um genocídio em Gaza, e todas essas conversas, eu também converso sobre isso, escrevo sobre isso aqui, e dou a minha perspectiva, né, perspectiva até bíblica, que eu acredito que seja a mais bíblica e a mais coerente, a mais correta. Mas, por causa dessas guerras atuais, cresceu assustadoramente. Até a época que eu fechei essa edição do livro, era 400% de antissemitismo que cresceu no mundo, entendeu? E aqui no Brasil não ficou diferente, né. Aqui no Brasil também já teve casos É, até de eu repetir. encontro várias pessoas, às vezes elas não conseguem entender É, o que está acontecendo em Israel, e é aquela história, acha que é genocida, né? Não conseguem entender o que está acontecendo. Já vi várias pessoas pois é, assim. porque a questão é a seguinte, né, Israel está lá em paz na sua vida. Aí lá no 7 de outubro, né, o que aconteceu naquele dia? Eh, Veio aquele ataque terrível do Hamas contra Israel, e a gente vê ali
Israel apenas depois do ataque, depois daquelas atrocidades que, são equiparadas às atrocidades, inclusive, do Holocausto, né, não em termos de numérico, mas em termos Crueldade. de muita crueldade, muita violência. Aliás, em hebraico, Hamas significa isso, né, uma violência extrema contra, inclusive, Deus, né, contra o próprio Deus. Então, o antissemitismo cresceu muito, porque não apenas o próprio ato terrorista do Hamas, mas o mundo inteiro começou a criticar Israel porque revidou, porque deu uma resposta, geralmente é uma resposta dura, né, dá uma resposta muito dura para o ataque terrorista. E as pessoas recriminam Israel por causa disso. Então é muito triste e é com muita tristeza, né, que eu vi que inclusive aqui no Brasil também teve casos aqui no Brasil das pessoas, jogarem pedras em comércios, de judeus, Uhum. marcarem com a estrela de Davi lá o comércio judeu, para poder depois ser alvo de violência, entendeu? E no mundo inteiro também tem, histórias assim, e os atuais também, os atuais atos governamentais, né, do nosso governo atual aqui no Brasil também, são atos antissemitas, né. E a gente vai falar também o que significa o antissemitismo, um pouco sobre isso. Então, tudo isso acendeu a luz vermelha, não é, o alarme soou, e é claro que esse meu livro é uma gota no oceano. Algumas lives, eu fiz também alguns estudos no meu canal do YouTube falando sobre o antissemitismo, explicando o que que é isso, buscando, eu levei até um professor de geografia que tem uma boa noção de hebraico, de história também, apesar dele ser do espectro político de esquerda, né, o professor Pablo, mas ele falou de um modo bastante equilibrado também, dando a perspectiva também do povo de esquerda, mas também entendendo os exageros e mostrando que, de fato, há muito antissemitismo travestido de antisionismo, né, que é o modo como o pessoal anda falando hoje. E usa, inclusive, aquela O frase antisionismo terrível. é meio disfarce, né? É o disfarce do antissemitismo, né? É o disfarce do antissemitismo. Pode dizer que é antissemita, porque fica feio, né, é politicamente incorreto, então você É, diz que é antisionista, mas é a mesma coisa. antisionista. Mas no fim é a mesma coisa. É o ódio pelo judeu, pelo fato dele ser judeu, nada além disso, Sim. entende? Isso é Você antissemitismo. veja que eles não podem se defender, né? É, pois é, se Enquanto eles estão sendo defender atacados, está tudo bem. E quando eles se defendem, é um ódio contra eles, né? é triste a gente ver que a própria ONU, né, que aliás surgiu no contexto do pós-guerra, surgiu e foi assim, foi muito importante para construir a noção do Estado judeu hoje, o Estado de Israel em 1948, não é? Então temos ali, o papel primordial da ONU naquele período, né, do que era a ONU antes, né, se tornou o nome Sim, ONU sim. depois, né. Mas é triste a gente ver o quanto que a ONU hoje parece ser anti-Israel. Ela É, o pessoal diz que hoje é judeufobia, né, mas ela é anti-Israel. Inclusive o braço da ONU lá no Oriente Médio, que é a UNRWA, né, eles participaram ativamente, funcionários da UNRWA participaram ativamente dos atentados do 7 de outubro, entendeu? Então, assim, é uma coisa fora do comum, é fora da casinha, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem testemunhado o crescimento do antissemitismo no mundo, ou se você prefere dizer, o anti ou a judeofobia, o que você preferir usar, mas a questão é, as pessoas têm ódio aos judeus simplesmente por serem judeus, jogando no ralo todo o testemunho histórico
amplamente divulgado, conhecido, provado, né, com muita matéria, muito vídeo, muito documento, sobre o próprio nazismo, né. Esses Sim, grupos até negam o nazismo. sim, tem pessoas que negam, né, grupos, né, que negam o Holocausto, né, dizem que não aconteceu, tal, né. É um Negam, absurdo. inclusive, né, usam isso até por razões políticas, né, o que é terrível. Hum. Mas então, o antissemitismo é isso, e quando eu percebi tudo isso, eu já tinha, né, em mente fazer esse livro para o ano que vem. Mas diante disso tudo, do nosso governo escalando ainda mais as atitudes antissemitas, né, tirando inclusive o Brasil de daquela daquele grupo, né, que participava da memória do Holocausto. Isso foi esses dias, né, faz poucos dias Foi isso, esse né. ano, foi esse ano. Então, tudo isso me ativou o sinal vermelho, falando: "Não, tem que produzir esse livro o mais rápido possível e lançar ainda esse ano". É uma gota no oceano, como eu disse, não é. Tem muita obra, muito material, melhor do que o meu até, sobre o antissemitismo, muito trabalho histórico, muita documentação, muito documentário, enfim, o que não falta é material, né, sobre isso. Mas eu senti essa urgência e esse apelo de pelo menos dar a minha contribuição para esse problema do antissemitismo, que, a gente pensava, né, professor, que já estava livre de guerras mundiais, já estava livre de antissemitismo no mundo, pelo menos de modo rasgadamente assim, né. Mas olha só como a gente se engana, né. As guerras voltaram a acontecer, conflitos mundiais, inclusive conflitos envolvendo a arma atômica, que a gente praticamente tinha esquecido, né, que tinha esse problema aí, que podia É. acontecer. E o tempo foi passando e tudo, né, entrou em uma revolução e o antissemitismo veio com toda a força, né. Parece que as coisas vão voltando, né, parece que o ser humano anda em círculo. Tá regredindo, né. É, E o pessoal fala de evolução, né. A gente está evoluindo enquanto é, seres humanos. tá, eu sinto isso também, parece que a gente tá andando para trás, né. É uma evolução, é uma entropia, até social, né, que a gente, entra num buraco e não sai mais dele, né. Entra naquela vala lá e não consegue sair. Então Então foi tudo isso esse foi o motivo então que você que eu publiquei resolveu esse ano. escrever o Eu livro. escrevi, produzi, corri para poder fazer várias revisões, fiquei, dias a fios aqui revisando o livro. A minha esposa, que está aqui do meu lado, é testemunha, não é, ela viu o quanto eu fiquei aqui suando a camisa, dias a fio, usando o material que eu pude usar aqui, né, do material da biblioteca que eu tenho, e trabalhando, né, para tentar lançar esse ano. Graças a Deus eu consegui, estou conseguindo lançar antes até do aniversário dos atentados, né, do 7 de outubro. Terrível. Legal. Bom, acho que bom, não sei, vamos ver se isso já respondeu essa pergunta e você me diz, né. Qual que é o objetivo central do livro Estéreo Antissemitismo? Já está respondido aí? Posso falar um pouquinho mais, porque como eu disse, né, esse livro aqui, eu dividi em 3 partes, tá. Tem até algumas curiosidades que eu quero falar para vocês aqui para mostrar o objetivo central é falar de antissemitismo mesmo, né. O título já diz: "A providência divina contra o antissemitismo". Então aqui, os meus objetivos, tá bom, são tratar do antissemitismo inicialmente, usando o livro de Esther, que é uma história que fala de uma espécie de antissemitismo do mundo antigo. Por que que eu digo espécie? Porque embora eu tenha olhado a história de Esther sob a perspectiva do antissemitismo, mas o termo antissemitismo ele é moderno. Porque na época bíblica não existia o conceito de raça. Esse conceito de raça, ele veio a posteriori. Ele foi inclusive, trabalhado, né, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial.
Foi esse conceito de raça superior que Adolf Hitler usou para poder justificar o Holocausto nazista, né. E depois esse conceito de raça, que era muito vigente no meados ali do século XX, a gente percebe também que depois da Segunda Guerra, esse mesmo conceito de raça foi usado para então criar o termo antissemita, que tem a ver com o ódio ao judeu simplesmente por ele ter a raça judia, né, por ele ter a ele ser de ascendência judia. Então tudo isso, produziu esse conceito de antissemitismo no mundo. Mas, de fato, o antissemitismo, hoje em dia, essa compreensão, ela é até cunhou o termo ou então judeofobia ou antijudeu, né, porque, de fato, semita é um tronco, né, é um tronco étnico que envolve não apenas judeu, mas também envolve árabe, porque o árabe também é descendente de Sem, né, dos filhos de Noé, né, Sem, Cão e Jafé. Nós acabamos aplicando a palavra antissemitismo só para os judeus, mas na raiz Tecnicamente ele é do amplo, termo né, ele é mais amplo, né? ele é mais amplo, ele pega os árabes também, né, pega os árabes, eles também são semitas. Então, para poder até corrigir essa amplitude, né, embora culturalmente, quando se fala de semita, já está na cabeça, né, Já está estabelecido é como estabelecido que é contra o judeu. preconceito contra o judeu, né? Mas apenas para que a gente seja, assim, tenha amor à verdade, né, e seja mais preciso, talvez anti-judeu, anti-judaísmo, ou então judeofobia, né, que o pessoal gosta de falar hoje, sejam termos mais adequados, né, para poder falar com precisão do que estamos, nos referindo. Então, é o ódio pelo judeu, pelo fato de ele ser judeu. Aí envolve o conceito de raça. Na época de Esther, não existia o conceito de raça. Na época bíblica, especialmente, o que dava o preconceito contra os judeus é por serem um grupo étnico minoritário conquistado pelo Império Aquemênida, que é o Império Medo-Persa, que a Bíblia fala aqui que ele era Assuero, né? O nome do imperador era Assuero. Aí tem uma questão histórica também, a maioria identifica Assuero como Xerxes, e eu segui por essa linha, né, porque é a linha majoritária, mas não há um consenso total. Alguns entendem que era Artaxerxes e outros imperadores também, tá? Mas eu sigo pela linha majoritária, identificá-lo como Xerxes. Então, naquele período, todo tipo de preconceito contra o judeu envolvia a cultura, por ser um povo conquistado, portanto, a etnia de um povo conquistado, a própria questão da diferença cultural, por exemplo, guardar o sábado, observar as festas, tudo isso era estranho para os povos conquistadores. Babilônia tinha muito pouca tolerância com essas práticas religiosas. Já o Império Aquemênida tinha um pouco mais de tolerância. Desde Ciro, né, o conquistador Ciro, então eles tiveram mais tolerância, porque eles tinham uma mentalidade diferente de lidar com os povos vassalos, os povos conquistados. Então o que a gente tem aqui é o império que, ao mesmo tempo que ele dava certas liberdades aos povos conquistados, inclusive o povo judeu, mas ao mesmo tempo era o império que, como todo império conquistador, queria receber lá, né, o serviço escravo dessas nações conquistadas. E esse era o contexto, então, de Esther, de Mardoqueu e depois do próprio preconceito de Amã, que era, como eu disse, fundamentado na religião, fundamentado nos costumes e na questão social de ser um povo conquistado e de abrangência minoritária
naquele Será império, o será Império que Romano. a questão que mais saltava aos olhos, assim, mais incomodava o povo antigamente, não era a questão deles não aceitar adorar os deuses dos outros povos, né? Porque os povos Também. não tinham problema em adorar o Deus dos judeus, mas eles não queriam adorar o Deus dos outros, né? É, o judeu não aceitava se ajoelhar para adorar. Das pesquisas que eu fiz para o livro, não está muito claro, tanto no texto bíblico, maçorético, quanto também na Septuaginta. Não está claro por que que Mardoqueu, ou Mordecai, né, por que que ele não quis se ajoelhar. Porque ali era um ato de reverência, muito comum até. Não era um ato de adoração. Então, provavelmente, eu não sei se era por alguma referência à adoração ao deus pagão, não está muito claro isso, ou se é só implicância mesmo, porque Amã, né, era um homem prepotente, era um homem talvez que tivesse feito algo mal lá para Mardoqueu ou para o povo judeu antes disso tudo. O fato é que ele estava nutrindo ódio, um ódio até bastante antigo, né? Porque Talvez Amã tivesse uma questão religiosa, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? tem, Porque na antiguidade, assim, os governantes eles costumavam reivindicar alguma autoridade divina, né? Então pode ser que aquilo era só uma reverência ou de repente algum tipo de adoração e o Mardoqueu não queria, né, se ajoelhar, né? Ou por causa pode disso ser que você também, falou, mesmo, às vezes a pessoa era muito arrogante, prepotente, o Mardoqueu é, não gostava dele e não pode ia ser, ajoelhar mesmo. pode ser também uma questão étnica mesmo por causa dos ancestrais, porque Amã era agagita, Hum, descendente do rei Agag, que é inimigo histórico de Israel, entendeu? pode Então, de ser. repente, essa questão também, porque o judeu levava muito a sério isso, os povos antigos levavam muito a sério isso. Aliás, é por isso que tinha as genealogias, né? Algumas intermináveis que tem na Bíblia lá, que fulano gerou Petrano e Ciclano, coisa e tal. Por que isso? Porque isso a origem, identificava a origem, os ancestrais de uma pessoa. Então, se lá atrás, né, o meu povo era inimigo do outro povo que eu me encontrei hoje aqui, isso pode dar ruim hoje, né? Por causa de uma inimizade anterior, antiga. E essa compreensão, né, era uma compreensão antiga e muito comum, né? Então é possível também que essa antipatia de Mardoqueu contra Amã seja também por uma questão de ascendência agagita de Amã, né? O que pode ter provocado também essa antipatia. Verdade. E, assim, qual paralelos, né, pode ser feito entre o Ramã e o antissemitismo moderno? Porque, como eu disse, né, na época bíblica não dá para dizer que era propriamente antissemitismo. A razão por esse ódio podia ser histórica, por causa da ascendência dos dois, né? Podia ser um ódio também provocado por ser um povo minoritário, e a mãe era tão egoísta, era tão assim, cheio de si, né? E ele estava sendo reverenciado, era segundo do reino, era o segundo abaixo só de Assuero, né? Então, que em hebraico é Ahasverosh, né? É uma curiosidade, né? Em hebraico é Ahasverosh, não Assuero. Facinho de falar, né? Assuero é uma forma adaptada da Aportuguesado, língua né? portuguesa, né? Para facilitar a nossa pronúncia. Mas o interessante é isso, é que ele era o segundo depois de Assuero, e ele não aceitou. Todo o reino se curvava a ele, só um que não se curvou. E ele tomou aquilo como sendo uma afronta pessoal
a ponto dele parar tudo e eu vou matar um grupo inteiro por causa desse cara que não se ajoelhou para mim. Igual a É, alguns ricos, poderosos aqui do Brasil que a gente conhece, né, é. que Lembra morre bastante, né? lembra muito, eu não quero falar para não ser cancelado aqui, para Lembra. não dar problema para o seu canal, né. Mas a É, gente sabe, de quem a gente está se referindo, né, o ego está tão inflado que ele estraga o país inteiro para poder perseguir uma única pessoa, sim. não é? Foi É uma foi questão bem isso que aconteceu, né? pois é, ele quis, acabar com uma etnia inteira. Tudo bem que Inteira por eram causa de uma escravos, pessoa, eram escravos, era um povo conquistado, né? não tinha essa noção, né, de que olha, é importante preservar a etnia. Não tinha essa ideia naquela época, né. Esse é o valor que nós temos hoje, de preservação étnica, né. Mas o fato é que, veja, ele estava disposto a acabar com todo mundo, passar a régua em todo mundo, todos os judeus do reino, ia acabar completamente, Só por para causa da poder ofensa do Mardoqueu, né? por uma ofensa dos brios, né, de Amã, que não foram lustrados ali por Mardoqueu, né. Esse é o objetivo, é um dos motivos de ter essa antipatia, esse ódio contra os judeus, né, também é uma possibilidade de ser, um motivo étnico, talvez um motivo até pessoal, a gente não sabe, alguma coisa envolvendo idolatria também. E o fato é que Mardoqueu era primo de Esther, Radassa, né, o nome hebraico dela, Radassa, e Radassa tem a ver com murta, que era uma plantinha, né, e quando você Sim. esmaga essa planta, ela é cheirosa, ela é agradável, e tem essa questão da agradabilidade de que é o nome de Radassa, né, que traz em hebraico. Mas o nome persa dela, Esther, provavelmente venha de Estar, né, Estar que era uma deusa Eu ia te pagã adorada. perguntar isso. É, pois é, porque Estar significa estrela também, né, em 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 Então persa. ele tem relação com a deusa mesmo, Esther, né? Tem. Assim como Mardoqueu tem relação com Marduk, o deus pagão que exigia sacrifício de crianças, né. É, Mas é o nome Mardoqueu é servo de Marduk, né? servo de Marduk. Mas Servo esses de são os Marduk. nomes persas atribuídos a Sim, eles. muitas vezes hoje em dia o pessoal fica assim com essa idolatria aos nomes, né? A gente tem essas seitas dos nomes sagrados, né? E você veja E que os uma personagens parte. bíblicos, mesmo, eles não se importavam tanto com isso, né? Eles tinham os nomes hebreus deles, né? Radassa, o Mardoqueu. Fala do Mardoqueu, não lembro? O nome hebraico dele não diz, pelo menos eu não Não lembro agora. fala, né? Só fala Só o o de nome Esther. persa, né? O nome persa dele, Então, mas eles tinham, né, o nome com hebreu certeza, deles e o nome persa, né? E com não tinha certeza. esse problema, né? Igual a turma quer fazer hoje, né? Essa, essa confusão, né? Que o pessoal cria hoje por causa de nome, né? Pois é, então. Então, o meu objetivo é esse, né, de produzir esse material para atacar o antissemitismo, né, atingir o antissemitismo moderno, olhando para a história, né, no episódio mais antissemita que a gente vê no Antigo Testamento, né. E tem curiosidade, por exemplo, o nome de Deus não aparece no livro, mas É Deus está ali, verdade. Deus está presente, só não está o nome dele Sim, ali. sim. Mas não Você consegue aparece o nome, né? você consegue perceber o mover de Deus nas entrelinhas, porque o outro objetivo que eu tenho com esse livro, aí dessa resposta, né, é de trabalhar a compreensão escatológica, compreendendo o papel escatológico de Israel. Porque nesse livro aqui, a terceira parte dele é dedicada só à escatologia, para você entender qual o papel de Israel na escatologia. Porque há profecias bíblicas que certos grupos teológicos que trabalham a escatologia, né,
há profecias bíblicas que esses grupos, ignoram, ou então, se não ignoram, eles deixam passar batido, né. Porque a Bíblia diz claramente, com todas as linhas, todas as letras, né, de que toda a nação de Israel, no aspecto escatológico, se converterá ao Messias, que a gente crê que é o Messias Yeshua, né, Jesus. Então, a esperança escatológica é que toda a nação de Israel, e aqui é etnia mesmo, é povo, tá? O povo inteiro, em uma certa ocasião, quando Cristo voltar, esse povo vai se dobrar e vai reconhecer Jesus como Messias. Então, a gente Amém. percebe só por essa profecia, que está lá em Zacarias, né? Que a gente percebe, então, que existe um papel diferenciado para Israel no plano escatológico de Deus. Então, sim, Deus só tem um povo, tá? Eu já vou dizer qual é o, a linha escatológica que eu adotei, né? Com os estudos para esse livro meu, eu adotei uma linha escatológica de compreensão para poder cobrir esse papel específico de Israel no plano escatológico, tá? Mas o fato é que Israel, Deus tem um olhar especial para Israel. Israel, ao mesmo tempo que é uma nação como qualquer outra, ao mesmo tempo é uma nação que tem, sim, um aspecto muito especial no coração de Deus. Ele tem um plano específico para Israel. E esse é um aspecto ignorado por alguns ramos da escatologia, né? Mas que eu quero resgatar. É essa questão do papel especial de Israel também no final dos tempos. E para combater também, inclusive, traços de antissemitismo na teologia cristã. É Eu, verdade. eu não sei se você percebeu, professor É, Samuel, eu percebo sim. mas tem traços, sim, de antissemitismo, Tem. inclusive Lutero, Calvino, os Sim, sim. nossos reformadores também. Eles eram antissemitas, né? Lutero falou claramente de você Sim. matar judeus e você destruir, né, Queimar sinagoga, sinagoga, queimar queimar tudo, livro né? dos judeus, né? Ele falou claramente disso. Sim. E claro que ele foi, também ele foi, o fruto do seu tempo, né. A gente não pode cometer o erro, né, de fazer um anacronismo, de isolar o personagem da sua época. Mas não dá para fingir que não aconteceu, não dá para É, passar pano. não dá para passar pano, né? E um resquício na Foi teologia um, foi cristã um erro grande dele, né? é. E um resquício da teologia cristã dessa abordagem antissemita. Inclusive, o doutor Franklin Ferreira trabalhou no excelente livro dele, que eu também recomendo, o livro Por Amor de Sião, não é? Um livro, assim, extraordinário. Ele fez um apanhado histórico muito contundente, muito detalhado sobre como o cristianismo adotou perspectivas antissemitas na sua teologia. E o principal traço disso, não sei se você já ouviu falar, mas é a teologia chamada supersessionismo. Já ouviu falar? Por esse nome, não. De repente Superses eu conheço ela, mas não por esse nome. Eu estou é é imaginando que seja. é a mesma coisa, é a teologia do supersessionismo, ou seja, que a igreja, sendo superior a Israel, ela substituiu Israel. Israel, então, foi Era o que eu estava posta. imaginando. Pois é. Essa teologia chama-se supersessionismo. Então, Ah, eu não sabia que tinha esse nome. É como se Israel tivesse falhado na sua missão, que Deus havia chamado lá com Abraão, né. Então, beleza, Israel falhou. Por causa do pecado, cativeiro, coisa e tal, Israel falhou. Aí a igreja veio, fundada por Jesus, e suplantou Israel, ficou assim por cima de Israel, né. E então a igreja substituiu Israel, Israel foi apagado do mapa escatológico e agora é só a igreja. E o judeu que quiser ser salvo e coisa e tal, ele tem que, deixar de lado todo o seu judaísmo e virar um cristão, um cristão completamente fora das suas raízes. Na Idade Média, para você ser cristão, a coisa era tão gritante
o que identificava o cristão na Idade Média era o quanto distante do judaísmo ele era. Quanto menos judeu você for, mais cristão você era, entendeu? Na Idade E Média, tinha a Idade Média, o a bicho Inquisição pegou pros judeus, né? Meu, sofreram teve a demais. Inquisição, né, aquela queimando os judeus na fogueira, queimando também, né, pagãos também, pessoas que discordavam do catolicismo na época da Idade Média, né, do Papa e de todo aquele sistema inquisitorial, né. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta para perceber a história de como aconteceu. Então, na primeira parte do meu livro, eu trabalho a história de Esther como está na Bíblia, né, com a curiosidades no hebraico, curiosidades históricas. Por exemplo, você sabia, não sei se você sabe, mas historicamente, usando inclusive os escritos de Heródoto, que eu usei bastante aqui Heródoto, né, para pegar a parte histórica, a Bíblia fala foi traduzida em português como forca, né, o ato de enforcamento, para que ele preparou a forca para enforcar Mardoqueu. E acabou o próprio Amã sendo enforcado na própria forca que ele fez de 15 metros, aproximadamente. Mas você sabia que a prática histórica não era de enforcamentos? Sabia disso, não? Sim, sim. É empalamento, né? Empalamento. Inclusive, essa tradução causou polêmica porque a nova versão internacional, na sua edição lançada recentemente em 2023, a NVI 2023, ela não colocou enforcar, mas colocou empalar. Criou um maior problema, maior discussão, Criou polêmica. problema. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, Eu não porque vi esse vídeo. Ó, tá lá, é. eu vou procurar. Historicamente, procura lá, é sobre enforcamento ou empalamento, né, de Amã. O pessoal precisa entender que conforme a gente vai descobrindo mais coisas, né, mais descobertas É, arqueológicas e por que tal, que Deus algumas coisas mudam, né? Algumas compreensões mudam, né? por que que deu essa margem, né, para essa questão toda aí? Porque no hebraico está dúbio. No hebraico está que ele foi pendurado numa árvore, etz. Então, não diz que literalmente ou diretamente, se foi enforcamento ou se foi empalamento. Para você suavizar, porque a Bíblia o texto bíblico é feito para ler também no culto público. Quanto público, né? Para eu ler Então não empalamento, eu fica tenho que muito legal, explicar, né? eu tenho que explicar, não quero nem falar aqui para não dar problema também, né. Mas se eu Ah, tiver que sim. explicar no culto público o que que é empalamento para uma criança que vai perguntar, para um adolescente que perguntar, fica chato pra caramba, não fica? Sim. Fica Meu Deus muito do céu. feio. É, Então, como o texto hebraico ele deixa essa margem, né, para uma tradução mais suavizada, então coloca enforcamento, que é ruim também, mas é menos violento, é menos invasivo, né. né? Mas, a prática real histórica, que Heródoto fala isso com clareza, era o empalamento mesmo. Parlamento. É, era terrível, né. Você imaginou? Ah, sim. O mundo Coisa antigo horrível. era brutal mesmo, né? Era muito Coisas assim, né. que hoje a gente não entra na nossa cabeça, para eles era até comum, né? Era o dia a dia, né. É. Quer ver o povo mais sanguinário que os romanos, né, Não, era os violentos à romanos beça, era horrível. quando a gente lê o livro do Flávio José, ele conta as coisas que os romanos faziam. Nossa, E é horrível, eles é. crucificavam as pessoas até no chão. É, sim. Se não tivesse madeira, né, tava faltando madeira, pegava e pregava a pessoa no chão. E a pessoa Mas ficava lá, ela não morria, né, porque é só um ficava buraco lá na com mão e no pé, né? o sol direto no rosto, não tinha nem como piscar, morria É, de febre quase. a pessoa ela ficava lá dias pregada no É, chão até ela é, morrer, né? até morrer. Demorava para ela morrer. Era horrível. Mas É aí, ó, horrível.
Então, o supersessionismo é a doutrina cristã com raízes antissemitas que falam que Israel foi substituído pela igreja e que Israel falhou na sua missão, matando o Messias, coisa e tal. Primeiro, claro que Israel, não o povo inteiro, né, mas a liderança israelita e o povo insuflado, né, por essa liderança religiosa de Israel, que de fato colaboraram para crucificar Cristo, mas teve os romanos e o principal motivo pelo qual Jesus ter morrido na cruz, ou se você quer pensar em termos de quem mandou matar Jesus, foi Deus, Ah, foi o sim, né? Pai. Lógico, né? Ele já veio com essa Veio missão, com né? esse objetivo. O Pai é que mandou matar Jesus. Jesus orou lá: "Ah, Pai, se possível, passa de mim esse A cálice", passa no de mim esse Getsemane, cálice. né. Ele pediu, mas qual foi a resposta do Pai? Yeah. Ele não falou nada, ou seja, segue o curso. É uma coisa também que parece que as pessoas esquecem, assim, né? Parece que o povo gosta de falar assim, os judeus mataram Jesus, né? Mas espera um pouquinho, né? 99% das pessoas que fizeram parte da vida de Jesus eram judeus. Ou seja, as pessoas que amavam Jesus, que seguiram Jesus, Eram judeus. também eram judeus, né? Então as pessoas falam, os judeus mataram Jesus. Mas na hora de falar assim, os judeus amaram Jesus, os judeus seguiram Jesus, isso ninguém fala, né? Na verdade, a Bíblia 99% da Bíblia é um livro escrito por judeus, para judeus, e a gente recebe aqui a bênção como povo Sim, gentil, sim. né, uma A bênção gente é transversal, junto com os Israel. gentios. Eu trabalho bastante aqui no livro essa questão de que Israel não falhou na sua missão. Israel nos deu o Messias, Israel nos deu a Bíblia, Israel nos deu as promessas dos patriarcas. Romanos 11, para você e para qualquer um que estiver acompanhando a gente aqui, for estudar Romanos 11, eu trabalho bastante Romanos 11 aqui no livro também. Paulo fala claramente isso, de que a igreja, os gentios, né, com a igreja formada por Cristo, ela foi enxertada na oliveira que é Israel, entende? Sim, Então, a gente não pode se arrogar: "Ah, eu sou gentio, agora eu sou igreja, eu sou melhor do que Israel". Não, a gente depende de Israel para poder estar enxertado e receber as bênçãos do reino. sim, sim, E Israel depende da igreja, dos gentios também. Por quê? Porque Israel precisa do Messias. E os gentios chegaram na frente, reconhecendo Jesus como Messias. Entendeu? Então, tanto Israel precisa da igreja, quanto a igreja precisa de Israel. E ambos são um povo só. Deus só tem um povo. Mas Deus tem um povo com várias etnias. Eu sou brasileiro, sou parte do povo de Deus, mas eu não deixei de ser brasileiro. Entendeu? ah, sim, Você também. E o israelense não deixou de ser israelense pelo fato dele fazer parte do povo de Deus. Então, enquanto o povo de Deus, gentios e judeus são um povo só, todos da mesma aliança, começada com Abraão e terminada e finalizada com Cristo, né, e aberta, na verdade, por Cristo, para todas as nações da terra, que era o que Deus planejou para Abraão desde o começo, né, em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Esse era o plano desde o começo. Mas a grande questão aqui é essa: Israel nos entregou o Messias, Israel nos deu a Bíblia, Israel nos deu as sim. promessas, Vem tudo deles, né? O vem apóstolo tudo Paulo deles. fala isso, né? Exato, exato. Então, de modo algum, Deus rejeitou Israel. Deus nunca vai rejeitar. Sim. Não Inclusive, rejeitou. essa frase que você acabou de falar aí, o apóstolo Paulo fala também. Ele fala literalmente isso, né? Ele fala literalmente isso. De modo algum, Deus não Literalmente isso. rejeitou De Israel. modo algum, Nem Deus mesmo abandonou Jesus na Israel. cruz, até Jesus na cruz, a gente tem uma teologia que fala que o Deus Pai abandonou Jesus na cruz porque os pecados estavam sobre ele, coisa e tal. Tem um vídeo no meu canal lá, que é o recorte de uma aula de hebraico que eu dei para os meus alunos, que eu explico isso. Nem assim aconteceu. Deus não abandonou Jesus, nem mesmo na hora que ele estava na cruz, Sim. entendeu? Para quem quiser me acompanhar lá no meu canal, veja lá.
o canal é o meu nome, né, Davidson Bignon, como tá escrito aqui, Davidson Bignon, né. Eu deixei o Olha link lá. também na descrição, tem o link para Isso. o seu canal. Lá você vai ver esse vídeo que eu explico sobre o fato de Deus também não ter abandonado Jesus e o porquê. Por que que Jesus disse: "Eloi, Eloi, lama sabactani", né, Deus meu, por que me desamparaste?". Por que que ele falou isso? Tem um motivo cultural e teológico dentro da cultura judaica, que a gente, por desconhecer, a gente interpreta errado, entendeu. Então, dá uma olhadinha lá, você vai gostar desse material também. Então é isso, o Gente, Israel não falhou. quem ainda não foi inscrito no canal do Pastor Davidson, se inscreva. Vocês viram que o Pastor Davidson é um cara aí preparado, um cara fera, né? Às vezes eu vejo muita gente que fala assim, ah, o pastor me enganou, né? Mas aí você vai ver a igreja da pessoa, é tipo essas igrejas que você estava falando no começo do vídeo, né? Igreja de Jesus Cristo do É, chocolate é. dos últimos dias, né? A coisa tipo assim, né? Surgiu uma É, agora, que na época que eu fiz o livro eu nem assisti, eu não coloquei, né. Mas uma igreja de hoje, atual, é Igreja Pentecostal, Mocotó, Cogiló, Maná do Céu. sério? Sério? Sério, é? Acredito. Você vê O que loucura, chocolate cara. me veio agora na cabeça, mas Mocotó, meu Giló Deus com do céu. Mocotó, Maná do Céu. É, então, Incrível. É, às vezes eu fico bravo com as pessoas, a pessoa é enganada e eu fico bravo porque também, né? é, Então, gente, a gente tem, aqui no Brasil, aqui, a gente tem vários pastores, né, super preparados, igual o pastor Davidson, né, igreja sérias, né, como é a igreja congregacional, né, que é onde é, o pastor Davidson aí ministra, né. Então, não deixa de seguir as pessoas sérias, as pessoas estudadas, as pessoas preparadas, né? Não vai entrar aí na igreja do Mocotó, né? E se inscreva lá é. no canal do Pastor Davis. Eu acho que o Maná do Céu é melhor do que o Mocotó com Giló, né, enfim. Ah, é, né? Enfim, Oh, né, meu cada Deus do um seu céu. cada um, né. Mas é isso, né. Ah, e agora, o professor, né, como eu disse, né, separei o livro em 3 partes. A primeira parte é propriamente a narração da história de Esther com todas as partes de curiosidade, histórica, enfim. Na segunda parte é somente a parte histórica de modo mais aprofundado. Então eu conto a história do antissemitismo, a história do Holocausto, a história da festa de Purim, como que essa festa é celebrada em vários países, inclusive como que é a liturgia, né, da festa de Purim. Purim, né, vem de pur, que é uma palavra provavelmente derivada do persa também, que significa sortes, né, em hebraico. Então, criou-se a festa de Purim, depois no final do livro de Esther, e eu explico também, coloquei lá, receitas de comidas típicas de Purim. Ah, que Inclusive, legal. uma curiosidade, né, um doce típico da festa de Purim, que se chama orelhas de Amã. É uma curiosidade, é interessante isso, porque é um doce triangular, que eles fazem com a massa triangular e no meio lá da massa eles colocam o recheio. Pode ser nozes, pode ser uma geleia, né, e faz esse doce chamado orelha de Amã. Tá a receita lá, se você quer prendado aí, gosta de cozinhar, né, a dona de casa aí gosta de cozinhar, quem sabe, né, na época da festa de Purim, esse ano já aconteceu, mas na festa de Purim você pode fazer esses pratos típicos aí, pratos salgados, pratos principais e também esse doce de sobremesa, as orelhas de Amã, que é muito clássica e típica, né, da festa de Purim. É legal. Pastor, para a gente encerrar, qual é a mensagem final do livro de Esther e o antissemitismo para a igreja hoje? Então, a mensagem final é isso, é você ficar atento contra essas posturas antissemitas, seja secular do governo, seja de outro governo que vai vir, até palavras, gestos antissemitas, você tem que se policiar, né.
Às vezes você pode até escorregar e falar uma coisa ou outra que o judeu vai levar mal, vai interpretar como palavra antissemita. Ninguém está livre de cometer uma gafe dessa, né. Mas há uma diferença muito gritante de você cometer uma gafe, de vez em quando, e não intencional, né, e você intencionalmente, praticar o ódio contra judeus. Então, evitar isso, evitar os ramos da teologia até cristã que tem, esse viés antissemita, como essa doutrina do supersessionismo ou da substituição de Israel pela igreja. Isso tem um viés antissemita, a gente tem que rechaçar essa teologia, ela não tem base bíblica, tá? Não E tem. abraçar, quem sabe até abraçar o ramo da escatologia que eu abracei a partir desses estudos. Eu reconheci o papel especial que Israel tem na própria escatologia, e na própria escatologia calvinista, por exemplo, que eu sou um teólogo calvinista, né? Mas tem o amilenismo, que coloca tudo na base do simbolismo, né. Todo o Apocalipse, a escatologia é basicamente simbólica e olhando só para a parte histórica do que já se cumpriu, né, lá no Império Romano. Uhum. Eu já estou tendo uma porque para eles a Israel segue nessa linha de ter sido substituída pela igreja. Eu penso diferente, Israel tem um papel especial, então Sim, eu adotei a perspectiva escatológica do dispensacionalismo progressivo, tá? Não confunda, não é progressista. Você não vai me ver dizendo: "Todos serão salvos". Não, não vou fazer isso, é. entendeu? Nada disso, é Ai, meu progressivo, Deus. porque no dispensacionalismo progressivo, você entende por que que Deus preservou Israel, inclusive aqui, ó, nesse trabalho antissemita lá na época de Esther. Por que que Deus fez tudo aquilo para preservar o seu povo, para preservar o seu povo, para nos dar o Messias, nos dar a palavra dele, nos dar o Messias e escatologicamente também preservar esse povo para que se cumpra a promessa de Deus de que Cristo, o descendente de Davi, estaria reinando eternamente e o povo inteiro se converteria e serviria ao rei Jesus, o rei Yeshua, entendeu? Então isso é muito importante a gente perceber os ramos do antissemitismo que ainda tem hoje no mundo e no Brasil, e você fazer isso, porque numa igreja que eu fui dar palestra, uma igreja batista, que eu fui dar palestra aqui perto da onde eu moro, aqui no Rio, né, e teve um irmão lá que depois da palestra eu falei alguma coisa sobre Israel lá, aí esse irmão, no final falou comigo: "Ó", ele é de esquerda, né, então eu falei: "Eu odeio Israel", ele falou claramente isso, ele Meu odeia Israel. Deus, que Como é que coisa. pode um cristão que lê a Pessoa Bíblia dentro da igreja falar uma coisa dessa, né? da igreja dizer que odeia Israel, isso é impensável, né. Nesse livro Sim. aqui, inclusive, eu trato sobre isso, por que que alguns ramos de esquerda, da política de esquerda, né, por que que eles têm tanto ódio contra Israel. Aqui tem motivo para isso. Nessa live que eu fiz com outro professor também, o professor Pablo, ele de esquerda, eu perguntei para ele: "Por que que a esquerda odeia tanto Israel?", né. Diz que é antissemita, diz que é genocida e coisa e tal. Ele me explicou lá, me explicou o motivo, né, e é bastante coerente a explicação que ele deu, né, por razões ideológicas e de política também. E ele, por ter uma visão mais equilibrada, embora ele seja de esquerda também, mas por ter uma visão mais equilibrada, ele conseguiu enxergar os exageros, né, daqueles que falam bobagens como essa aí, desse irmão lá da Batista que me disse que odiava Israel. E mal sabia ele que ele está falando com alguém que ama Israel. É. Eu amo Israel, oro por Israel o tempo todo, né. É isso aí. É, se Deus tivesse abandonado Israel, né? É só olhar a história também, né? O próprio povo teria desaparecido, né? Israel está até hoje, é um milagre, né? Israel ter voltado a existir, né? É um milagre. O idioma hebraico ter voltado a ser falado é um milagre, né? É, É só a gente pensar, por exemplo, a origem do nosso idioma
principalmente o latim, né? Se a gente resolvesse hoje, falasse, ó, vamos no Brasil agora, vai todo mundo falar latim, igual fizeram lá em Israel, não ia conseguir. Não ia, não, nunca conseguiram fazer isso. Nunca É, conseguiram, né? tentaram até emplacar o esperanto, mas também não rolou não, né. Também não foi, né? O hebraico ele é a única língua ressurreta do mundo, né? Ela era uma Exato. língua morta e agora é uma língua viva, né? A única língua É. ressurreta do mundo. Isso aí já é um milagre, né? Já é a mão de Deus. Pois é, né, então a gente tem que reconhecer isso, a própria ação na história de Deus, né, trazendo Israel novamente, o povo de Israel novamente para a terra, né, a terra prometida, e cremos que vai se manter assim, né, até Cristo voltar escatologicamente, mas o fato é que na história de Israel, pelas suas constantes, incertezas e constantes, formas, né, de Deus lidar com Israel, os pecados de Israel, inclusive hoje Israel peca muito, né. Não há genocídio em Gaza, isso eu posso garantir para você, Ah, sim. mas há exageros às vezes. O governo de Israel é um governo que o governo Netanyahu, né, que você pode ter desavenças com o Netanyahu, com o modo dele governar, com alguma coisa que ele fez no passado que você não concorda. É tranquilo, você pode ser sionista sem concordar com os erros de Israel. Mas uma coisa que eu falo no meu canal e para os meus alunos também, quem lida com Israel é Deus, não é a gente. Não sou eu que tenho que recriminar Israel, porque da minha percepção, o nosso relacionamento com Israel é o relacionamento de Israel sendo o irmão mais velho e a gente sendo o irmão mais novo. Então Israel, para poder olhar com o olhar cultural do Antigo Testamento, Israel tem preponderância porque ele tem a bênção da primogenitura. Deus primeiro escolheu se revelar a Israel através de Abraão, patriarcas, depois os profetas, daí o povo. O povo de Israel, ele é o detentor da revelação primeira de Deus, de quem Deus é, o monoteísmo, né, de como Deus é, como ele Sim, age, e o plano que ele tem para resgatar a humanidade do pecado, desde Adão e Eva lá. Então, a gente precisa respeitar Israel. Você pode sim. não concordar com o governo secular de Netanyahu, mas odiar o povo de Israel, aí é você cometer um Não, pecado. isso não tem sentido, né? Não faz sentido, né? Exato. Então, são essas minhas considerações finais. Espero que tenha sido de bênção. E olha, se você puder, você vai gostar do livro Esther. Nesse trabalho que eu fiz aqui, me deu trabalho fazer, mas ficou um livro muito bom, muito legal, tá? Gente, adquiram aí o trabalho do pastor Davidson, né? E os outros também. Deixei o link nos comentários, eu coloquei o link para você estar adquirindo, né? Mas vou deixar também na descrição, depois que. Agora, né, que a live tá encerrando. Tá É, bom? Se você não curtiu o vídeo ainda, curta, compartilha, tá? Ajuda, né, a espalhar o conhecimento. Bom, até tá o aí. próximo vídeo, então. Muito obrigado, professor Samuel, pela oportunidade, tá bom? Todá Rabá e Shalom a todos. Shalom, Letraut. Letra outros.